Vamos lá, eu preciso ser coerente, né? Se quando a gente estava falando sobre a saída do Fabrício Bruno, eu entendia como uma saída inteligente ali, de certo modo, porque era uma negociação vantajosa financeiramente para o Flamengo, eu não tenho como achar que não vale a pena vender dois reservas, né? Claro que a gente precisa ver como que seria desenhado essa negociação, mas sendo bem sincero hoje, a gente está falando de dois reservas aí que já tem a sua história no clube. Quanto mais tempo eles ficarem no clube, maior o risco deles irem estragando isso, né? E aí, mais precisamente, eu acho que isso se aplica ao Gabigol. O Bruno Henrique eu não consigo ver tanto isso, porque o Bruno Henrique ele é um pouco mais disponível para a torcida, ele é um cara mais simpático para o meio do futebol. Então, assim, ele é um cara que eu não consigo enxergar com tanta facilidade a possibilidade dele implodir a própria idolatria, não. Sem contar que eu acho que ele também ele tem mais a oferecer para o Flamengo, tecnicamente falando, do que o Gabigol, mesmo o Bruno Henrique sendo bem mais velho. Mas eu não veria isso com um olhar negativo, não, cara, com maus olhos, não. Eu consideraria de maneira muito racional e até com um certo carinho ali uma negociação, bicho. Negocia os dois não são titulares. Essa negociação, se acontecer, vai acontecer depois da Copa América, né? Então a gente está falando de um período onde o Flamengo já vai estar com seu time profissional ali, com o elenco profissional, todo mundo disponível, né? Salvo quem tiver, obviamente, lesionado, mas vai estar com todo mundo disponível. Então, assim, a justificativa de não negociar, que poderia ser um encurtamento do elenco, ela também eu acho que não vai ser mais uma justificativa válida. Então eu toparia negociar, cara. Eu acho que o Gabigol teria um futebol mais recuperável pela idade, mas eu acho que a parte comportamental dele distancia ele muito disso. Então, embora ele seja muito novo, eu não vejo o movimento dele em querer melhorar o futebol dele. E o Bruno Henrique já é o contrário. Eu acho que ele já fisicamente não vai conseguir evoluir tanto o futebol dele, ou sequer manter o futebol do jeito que estava. Eu acho que ele pode ter um prejuízo no futebol aí. Então, assim, dois jogadores, cada um com uma história diferente, cada um com uma trajetória recente diferente, um gerando mais dor do que alegria, outro voltando de lesão, né, uma lesão que deixou ele afastado por muito tempo, isso fez com que o Cebolinha virasse titular por conta da oportunidade que ele teve. Enfim, eu acho que hoje não dá pra gente esperar muito dessa dupla não, cara. O que a gente pode esperar dela é uma saída digna, cara. Quando for acontecer, ter uma saída digna, porque o maior ídolo dessa geração aí tá conseguindo implodir isso. E o Bruno Henrique, para mim, que seria também um dos maiores ali, se não o maior depois do Gabigol, por conta dos feitos do Gabigol ter sido sempre ali em momentos de grande decisão. Eu acho que o Bruno Henrique ele também tem que começar, o Flamengo tem que começar a cuidar mais desse fim de ciclo aí, embora o Bruno Henrique tenha um motivo muito forte para continuar no Flamengo, que é um bom contrato por 3 anos. Então a gente também tem que convencer o jogador. Não adianta a gente achar que o jogador vai querer sair também, né, cara? O jogador tem que estar disponível a essa ideia de mudança, coisa que, por exemplo, o Fabrício Bruno não estava mais. O Fabrício Bruno, sei lá, teve a sua justificativa ali familiar e acabou mudando de ideia. Mas a gente tem que ver como que seria essa proposta aí. Se for uma proposta de transação imediata no meio do ano, ali quando todo mundo já tiver retornado, eu acho que no caso do Gabigol é mais flexível, eu acho que a gente pode negociar isso de maneira mais facilitada. E o do Bruno Henrique, eu acho que também a gente não pode fazer muito jogo duro, não, se vier uma proposta, sei lá, vou chutar um número qualquer aqui aleatório, sei lá, uns 5 milhões de euros pelo Bruno Henrique. Não, de repente não vale a pena vender? Eu acho que já valeria a pena, porque vai gerar uma economia grande também de salário pelos próximos 3 anos. Vai entrar uma farpelinha ali, querendo ou não, ela pode ajudar a composição ali para trazer um outro jogador depois. E aí o Flamengo começa a se desvencilhar dessas amarras nostálgicas que a gente tem de 2019. Vai restar apenas o Arrascaeta ali, que para mim, né, junto do Gerson, que o Gerson é mais novo, tá com contrato também relativamente longo com o Flamengo, né, chegou ano passado. Foi ano passado ou foi esse ano? Foi ano passado, isso, chegou ano passado. Isso, ano passado. E aí vão restar só esses dois, né? Vão restar o Arrascaeta e o Gerson, que aí eu acho que, olhando para 2019, restando só dois caras, e dois caras que tem um potencial muito grande ainda, inclusive fisicamente falando, que é o Gerson, e o outro é um gênio ali que passa por fases ruins.
Mas eu acho que de 2019 esses dois são os dois que dá pra gente salvar ali ao longo do tempo. O Arrascaeta é o que eu mais o que eu mais optaria por correr risco, por ser o mais diferente. E o Gerson é muito novo pra gente desistir dele. Tanto é que ele tá voltando a jogar bola numa posição um pouco diferente agora. Mas é isso, eu não dificultaria a saída não, bicho. Não dificultaria não. Assim, eu fiz essa pergunta e eu entendo que ela se estende muito mais ao Bruno Henrique do que ao Gabriel. Por que eu estou dizendo isso? Para o Gabriel sair no meio do ano é muito mais complicado. E não é pelo Flamengo. Eu acho que é porque não faz sentido você pagar por um jogador que vai estar entrando nos seus últimos 6 meses de contrato. Então, para mim, não faz muito sentido. O Bigode fala que acha que o Gabriel vai sair agora no meio do ano. Eu, particularmente, tenho a minha dúvida por conta disso. Eu acho que o Flamengo não iria ceder o Gabriel a qualquer custo. E eu acho que também não há ninguém que apareça nesse momento para mandar uma proposta para o Gabriel, sabendo que o contrato dele vai acabar. Então, assim, quando você fala do Bruno Henrique, e aí no final eu deixo a minha opinião resumida sobre os dois. Quando você fala do Bruno Henrique, eu acho que o Renan toca no principal ponto, que são 3 anos de contrato, recebendo na casa de 1 milhão e pouco. É um salário alto, para um tempo de contrato alto, para um jogador que já também não é mais o mesmo. Infelizmente, o Bruno Henrique, que é um jogador, talvez um dos poucos que a gente possa falar que não se envolveu em problema nenhum extracampo, um cara que sempre se doou, foi importantíssimo. Muita gente fala de decisão. Bruno Henrique foi super decisivo em diversos momentos, diversos gols importantes, como, por exemplo, os 2 gols que ele fez contra o Internacional na Libertadores da América, nas quartas de final. Teve também os gols que ele fez contra o Barcelona de Guayaquil, né? Ele faz 2 gols na ida e 2 gols na volta na semifinal da Libertadores de 2022. É um cara extremamente, assim, que o torcedor aprendeu a respeitar o Bruno Henrique, e a idolatria ao Bruno Henrique é uma idolatria que se estende também ao extracampo, porque, como eu disse, foi um jogador que jamais deu qualquer tipo de indício de problema envolvendo o nome dele com o Flamengo. Só que, por outro lado, cara, eu acho que, apesar de achar que o Flamengo já errou na renovação dele, não permitir a saída do Bruno Henrique também seria, para mim, um erro. Primeiro, porque você seria a oportunidade de você estar realizando uma venda e ainda fazer um valor em cima do Bruno Henrique, que é um jogador, como eu disse, que já não atua mais igual atuava antigamente. É a oportunidade de você tentar encontrar novas oportunidades de mercado que venham para suprir. E eu acho também que é a oportunidade que a gente tem de continuar oxigenando esse elenco. Esse elenco tem muitos jogadores que já começam a dar sinais, talvez, que não consigam permanecer. Não porque não são capazes, mas principalmente porque já não possuem mais a mesma vontade, né? Há jogadores nitidamente que você olha e fala, pô, tá aqui só por estar, tá? Não tem uma motivação extra. Por exemplo, o Davi Luiz. O Davi Luiz eu já acho que tem uma motivação. Por incrível que pareça, eu ainda vejo ele focado. Cada jogo que ele aparece, ele vem e mostra algo de diferente para encher o torcedor de pelo menos uma expectativa. E isso também, para mim, não quer dizer que ele tenha que renovar, né? Eu acho que também já chegou ao fim da linha. Mas o ponto que eu quero chegar é que eu acho que tudo que o Bruno Henrique poderia oferecer para o Flamengo já foi. Da mesma forma que tudo que o Gabriel pode oferecer ao Flamengo também já foi. Então é por isso que, se o Flamengo for inteligente e conseguir ainda tirar um dinheiro com a venda desses 2 jogadores, ou pelo menos com a não renovação do Gabriel, que também já deixa aí um alívio salarial absurdo, né? Somar os 2 aí passa dos 3 milhões, Renan. 3 milhões de reais por mês é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Muita coisa. Dá para você pagar uns 4 jogadores bons, pagando ali os seus 800 mil de salário. Se você estende ainda para um fato de pagar uns 700 mil, já também dá um valor bem razoável e você consegue preencher com muitos jogadores. Então, assim, é notável que esses jogadores precisam ter o seu fim de ciclo. E não é porque eles não foram importantes. É justamente porque eles foram. E cada vez mais eles vão acabar perdendo esse carinho que o torcedor teve por eles.